Para costurar? Então venham. Hoje o assunto é kimono. É uma peça que é oriental e foi modificada muitas vezes depois que veio para o ocidente. Nós conhecemos o kimono por alguns outros nomes. Eu sugiro, se você não conhece, você busque alguns modelos de kimonos. Peça muito versátil, muito útil. Pode ser usada como blusa, até como vestido, saída de praia. Pode ser usada como uma terceira peça. Pode ser curto, longo, como você desejar. Uma variedade grande. Eu vou deixar um modelo aqui para vocês, que é um modelo bem básico. Eu espero que vocês gostem e façam alguns. Vamos para a aula prática. Então, concluímos aqui. Vamos começar aqui pela parte teórica. Existem alguns tipos de acabamento diferentes para cada kimono. Você tem o teu tecido, ele vem dobrado assim, você vai cortar direto no tecido. Mas vamos pensar o seguinte: o kimono, ele precisa ser folgado no corpo e ele precisa ser transpassado na frente. O acabamento, quando o acabamento é aquele que vai até o pescoço, que nós vamos ver já os dois tipos de acabamento, você precisa deixar esse espaço aqui, aproximadamente a 3 a 4 centímetros, mais que isso. Por que não é mais que isso? Porque, na verdade, o kimono, ele é largo aqui. Então, essa aqui, esse amarelo que você está vendo, é a peça de referência. Então, você pega a sua blusinha, você vai colocar em cima para ver. Dobrou o tecido assim, aí você já percebe se você vai ter uma sobra de tecido aqui ou não, porque isso aqui é uma miniatura, então você está vendo aqui esse pedacinho. Mas quando você colocar sua peça de referência, o tecido dobrado, você vai perceber se você pode deixar sobrar alguma coisa ou não. O que você precisa pensar? O kimono, ele é largo no corpo. A parte aqui, você pode deixar como está bem largo. A parte daqui, você vai desenhar o decote, como ele está aqui, a manga. Você quer com essa cava? Você quer que seu kimono tenha aquela manga normal? Você vai ter que recortar aqui. Se você quer que o kimono seja o mais fácil, que é o que eu vou ensinar hoje, você vai deixar ele, e aqui ele vai ficar mais ou menos isso aqui. Aqui seria a cava, que não vai existir, porque vai ficar reto, mas você precisa marcar, porque na verdade, quando você for colocar a sua manga, não pode ficar nessa parte aqui, porque isso aqui seria a cava da sua blusa. Não sei qual é a sua blusa que você está usando de referência, mas aqui na minha, como se fosse uma blusa normal. Então, a cava dos kimonos, todos eles, sem exceções, você precisa baixar aqui. O que você vai marcar aqui? Eu vou dizer para você que você baixe em torno de 3 a 5 centímetros a tua cava normal nessa parte aqui, de 3 a 5. Vou colocar 3 aqui, baixou aqui, você precisa marcar, tá? Porque quando você for colocar a manga, precisa estar marcado aqui. Então você começa aqui, seria isso aqui a cava. Você pode cortar reto, pode até fazer a cava aqui, ó. Mas mesmo que você faça a cava aqui, você precisa baixar 3 centímetros a mais aqui. Aqui você vai ver o comprimento. O mono é o comprimento que você quiser. Então você pode fazer um kimono que seja aqui, na altura do quadril, vai ficar uma blusa. Você pode fazer um kimono longo até o pé, com fendas do lado ou sem fendas, para você usar igual o chamise, ou usar ele aberto, preposto, com uma terceira peça. Você pode também deixar ele da altura um pouco abaixo do quadril, que é o mais comum que você encontra. Nós vamos fazer hoje dessa altura aqui. Eu vou deixar marcado aqui, mas vocês já entenderam. Fez isso, essa é a parte das costas. Você tá com ele dobrado aqui, vai permanecer dobrado aí. Vou prender aqui, e como é TNT, ele não fica preso, né? Deixa eu prender, começar a cortar. Cortando a frente e as costas juntos. Sempre aquilo que eu falo, não pode esquecer que existe margem de costura, que existe barra, que você precisa lembrar disso na hora de fazer o seu corte. Mas o mono, em geral, ele é bem em relação a isso, porque ele é largo e aí você pode agilizar a sua margem de costura ali. Vamos assim, aqui as costas, essa das costas vai ficar assim. Vamos fazer a parte da frente. O modelo que você, com uma tira só para fazer o acabamento e toda a volta, é só você ver a altura da cintura, que você vai ver aí na tua blusa, e um pouco antes da altura da cintura, que é a altura que vai cruzar mais ou menos embaixo do peito. Então, como é que você vai saber? Você sobe aqui uns 10 centímetros para cima da altura da cintura. 10, 15 centímetros acima. Chega aqui, vai fazer isso aqui. Isso já é o decote da frente. Aqui você pode aprofundar um pouquinho mais,
mas pode testar primeiro antes. O que precisa entender? Que nessa parte aqui, ó, não pode ficar um bico acentuado, você tem que diminuir o bico. Então, ele vai ficar assim, ó, arredondado. Porque o tecido que nós vamos pôr de acabamento aqui é reto. Tudo nós temos que pensar com antecedência. O tecido é reto, aqui na hora de você colocar, ele fica mais fácil você arredondar essa ponta aqui. Então ela não pode ficar um bico assim, ela tem que fazer o arredondamento. E aí tá cortado as costas e a frente do kimono simples. Agora vamos para a manga. Você vai colocar lá no seu corpo e vai ver isso aqui, ó. Ela tem em média 35, por aí 30, 35 centímetros. Mas essa aqui, ó, é dos kimonos em geral. Mas você quer saber quanto você vai ter de comprimento de manga, então você tem que medir aqui do comecinho do ombro até a altura onde você vai querer a sua manga. Aí tirando esta parte aqui que já está cortada, mais costura, é o comprimento que você vai precisar de manga. Então você vai fazer o seu cálculo aí, vai olhar, ver quanto você quer de manga ou quanto você tem de tecido, vai fazer o comprimento. Então vamos lá. E aí você vai entender que aqui nós precisamos de esse tecido que vem daqui aqui, que será a manga. Essa será a largura da manga, o comprimento da manga, vocês já entenderam o comprimento da manga e a largura da manga. Não esquecendo da barra e da margem de costura. Você vai dobrar esse tecido, ele tem que ter isso aqui, ó. Aqui, ó, eu vou fazer a medida por esse aqui para vocês entenderem, mas é para vocês, na casa de vocês, quando forem fazendo, é para vocês tirarem essa medida, ela vem daqui a aqui. Aqui no caso dá 7 centímetros, então vamos medir aqui 7 centímetros. O comprimento da manga, se vocês quiserem. Isso aqui é uma representação, então não vai ter as medidas exatas, mas vocês vão poder avaliar por aqui. Aqui fica a cabeça da manga e aqui fica o punho. Tiram uns 2 centímetros ou 3 aqui, acabando em nada. Baixa uns 2 centímetros aqui nessa parte aqui. 3 aqui, 2 aqui. E você vai fazer uma entradinha, dá um jeitinho na manga. Como é que é isso? Você entra aqui, ó, meio arredondado e assim. E aí já está cortada as duas mangas. Frente e costas igual. Voltando a falar, a não ser que você vire aquela cavada. Você precisa fazer a manga de acordo com a cava. Essa aqui é frente e costas iguais. Sabe quando você vê aquele bob de cetim? É isso aqui. Então aqui estão cortadas as duas mangas, aqui está cortada a frente e as costas do kimono. Aqui a gente cortou e fez a frente aqui. O que acontece aqui? Se você quiser baixar um pouco essa coisa aqui, ele fica aquela queda da frente da blusa. Então você pode chegar aqui e baixar 1 centímetro ou 2, você consegue baixar. Ele vai ficar assim. Então aqui tá cortado. O que você precisa então? Você precisa a altura da manga, a altura do corpo e mais uns 40 centímetros para o acabamento. Esse aqui, simples assim, bem fácil. Você saber que consegue, vou abrir ele só para você ver como fica. Então, ele fica desse jeito. Outra opção que nós temos de acabamento, ele muda um pouco aqui. A parte das costas, ela é só isso. A parte da frente, precisamos que ele tenha um pouco menos aqui. Nós vamos ter que tirar daqui uma medida que é mais ou menos 4 centímetros, todo em volta dele aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós não vamos cortar dobrado, da forma como nós cortamos aqui. Porque é para não desperdiçar tecido, então nós não vamos cortar dobrado. Nós vamos cortar as costas da mesma forma que a gente cortou aqui, um tecido dobrado diferente. Deixa eu pegar um tecido para vocês avaliarem. A outra opção que nós temos é essa aqui, ó. Então, você está lá com o seu tecido dobrado, e aí você cortou, fez aquilo que nós fizemos aqui, todo aquele processo. Fizemos a parte das costas. Corta com ele aberto, então faz a parte das costas e vai fazer a parte da frente. A parte da frente você vai fazer aquele processo que nós fizemos, só que aqui, ó, você vai tirar 4 centímetros em volta desse aqui. Deixa eu desenhar aqui pra gente poder tirar. Você vai tirar 4 centímetros aqui. Isso aqui. Vocês vão medir e vão recortar. Fazendo um TNT também, se tiver insegurança, sempre não deixem de fazer porque estão inseguros. Se você nunca fizer, você nunca vai perder essa insegurança. Mas aí o que você vai fazer? Você vai fazer ele com esses centímetros a menos. Vai cortar ele aqui. Você vai cortar duas frentes, as costas dobradas,
Aqui o tecido está dobrado, vai dar as duas frentes e vai ser isso aqui. Então, o que você vai fazer? Aquele desenho que nós fizemos das costas, inclusive você pode até cortar primeiro as costas e depois vir aqui para medir. Você já tira um pedacinho aqui, ó, vira para cá e já deixa sobrar um pedaço aqui, os 4 centímetros e faz. O que você tem que medir aqui, tem que ser no mesmo lugar, aqui você muda 4 para cá. Vai cortar o seu outro roupão, ele vai ter um outro tipo de acabamento. Então, nós já vamos chegar nos acabamentos. Esse primeiro aqui, o primeiro que nós passamos, vai ter um tipo diferente de acabamento. Ele é simplesmente você cortar uma tira que vale o quê? O comprimento dele até chegar aqui e essa volta no pescoço aqui. Então, você vai cortar uma tira que tenha 10 centímetros. Também dá, ó. Vai ficar isso aqui. As 10 centímetros, eu acho que é o legal, que daí você vai ficar com uma tira dessa largura aqui. Você vai dobrar o meio, une a tira, passe a ferro e deixe bem ao meio. E depois você vai chegar aqui e vai colocar nele inteirinho, incluindo a gola das costas. O outro nós vamos fazer diferente, que é o que nós vamos fazer na prática. Pausa aí no vídeo, vai lá pegar seu material e comece a cortar. Mesmo que você vai fazer isso no desenho e não vai pôr em prática agora porque você não tem o tecido. Não vou dizer para vocês começarem no cetim, que o cetim escorrega, é mais difícil. Tem uns tecidos bem baratinhos que você pode pôr em prática. Pode pôr em prática até no TNT para vocês verem como é que fica o efeito depois. Agora vamos para a parte prática. Não sei da teórica, a parte prática. Então dá um pause aí, vai pegar seu material e vamos costurar. Então, voltamos aqui com o corte pronto. Então foi cortado as costas, a frente, 4 faixas dessas com 10 centímetros de largura. Passa o ferro e deixa dobradinho no meio com 5 centímetros cada lado. 2 dessas você deixa o acabamento da frente. E essas 2 aqui que estão separadas, elas serão unidas e feito o cinto. Então não precisa delas inteiras. Se não precisar fazer emenda, ótimo. Se precisar, faz uma emenda só. Então já está cortado. E agora nós vamos dar início. Primeiro você vai fazer o acabamento da frente, depois você passa para ter as costas. Então vamos lá para o acabamento da frente. Você pega esta parte do lado da frente, pega aqui metade dela, vai fazer um por um. Então vamos lá, pega esta faixa que você cortou, vai aqui na frente, vai unir esta faixa com a frente. É só você colocar aqui, pode pôr os alfinetinhos ou pode ir direto na máquina se já tiver prática. Vai ser assim, ó, ele daqui até lá em cima o decote. Esse tipo de acabamento você vai fechar o ombro depois de colocar o acabamento no decote. Outra peça, ou aquele outro tipo de acabamento, você fechou o ombro antes. Vou explicar para vocês aqui. Então, esse aqui é o ombro da peça. Se você já tivesse com o ombro pronto aqui, ó, simplesmente você acompanharia todo o decote da parte das costas, ele ficaria assim, até o outro lado. Esse aqui, como o caso, acabamento diferente, você chega até aqui e fecha aqui. E aí, primeiro a gente faz tudo, as 2 frentes, para daí começar as costas. Então aqui vai um pezinho de máquina, daqui até lá em cima, e o acabamento. Aqui no meu aqui vai ser no overlock, onde vocês, se vocês tiverem overlock sim, senão vocês fazem com um zigue-zague que dá certo também. Então aqui estão, né, os acabamentos da frente. A frente já tá acabada, isso aqui. Vocês fazem o acabamento e depois vocês passam a ferro e reservam. O acabamento das costas, ele é simples, para quem já aprendeu o revel, só que ele é um revel, o que você vai fazer? Deixa eu mostrar aqui. Aqui é o decote, pega um pedaço de tecido, dobra ele ao meio, dobra aqui o decote das costas ao meio, coloca em cima e recorta. Tamanho, você deve deixar um tamanho aqui que exceda, você vai entender depois, mas que exceda isso aqui. Então, ele tem que ter mais de 5 centímetros aqui e aqui os 10 centímetros. Você já vai entender por quê. Na hora de fazer o acabamento, você vai pegar este, bote, abrir, coloca direito com direito, prende, vai para a máquina e passa um pé de máquina, apenas nessa parte aqui. Nós vamos lá para a máquina e já voltamos aí para você continuar o seu trabalho. Passamos a costura. Aí você vai e faz os piques. Esses piques são vários cortezinhos que você precisa cortar aqui para o tecido virar melhor. Precisa tomar cuidado para não cortar a costura. Corta só o tecido que você deu ali. Porque na hora de você virar, ele vira melhor, porque ele é numa curva. E quando a gente for ali pro ferro de passar, ele vai ficar. Então a parte de dentro tá assim, ó. E a parte da frente nós vamos encaixar agora. Primeira coisa a fazer, direito com direito, vamos fechar os ombros.
pôr em um só aqui. O ombro vai ficar aqui. Você ainda não vai mexer nisso aqui. Primeiro fecha o ombro, depois vai dar o acabamento aqui. Você fechou o ombro, vem aqui, dobra esse tecido e na direção dessa costura aqui. Pra ele ficar um acabamento bonito. Então ele vai ficar tortinho assim, ó. Coloca ele dessa forma. Como o ombro ficou certinho aqui, você já coloca ele aqui. Esse tecido ele vai ficar torto assim, porque você vai tirar o excesso depois. Para você entender como é que vai ficar. Antes disso, você vai tirar isso aqui e vai passar a costura aqui, ó. Um pé de máquina daqui a aqui. Depois, vamos voltar aqui na mesa e fazer esta parte aqui. Fechamos aqui e passamos o overlock aqui. E os ombros vão ficar prontos. Então, vamos lá para a máquina. Encerrando aqui, ele fechou, colocou essa parte aqui, tá solta ainda, que é para explicar aqui para vocês. Mas ele é assim, ó, a parte do corpo tá praticamente pronta. E ele vai ter que fechar aqui. Só que nós não vamos simplesmente fechar aí, nós vamos fazer assim, ó. Abre ele assim, ó, que ele vai ficar isso aqui. Então, abre ele, chega aqui, dobra assim. E fica bem certinho aqui. E aqui ele precisa ficar dobrado, acho que assim é mais fácil. Ó, aí você fechou ele acertadinho assim na mesa, arruma direitinho ali, vai fazer essa costura novamente para prender ele aqui. Então você arruma ele direitinho aqui e ele vai ficar aqui. Ele precisa ficar certo, porque quando você for fazer o acabamento atrás, ele vai passar uma costura que vai dar aqui, batendo essa aqui direto com essa. Ele vai ficar isso aqui. Passa a costura, prende, passa a costura, essa costura daqui para cá, prende esse lado aqui, mesma forma. Passa a costura, acompanhando esse aqui, acompanhando embaixo. E aí, o que vai acontecer? A gente vai passar aqui, depois a gente vira para vocês verem como ficou. A parte de dentro vai ficar isso aqui. Então, quando você faz aquela dobra, ela sai direto aqui, continuação, para ficar bonito dentro também. Então, você põe aqui, mede direitinho aqui quanto você vai virar e vira aqui. Você pode fazer do método tradicional, de revel, também fica bom. Esse aqui você vai medir, ele aqui, ó. Eu sempre aconselho, vá no ferro antes, passa o ferro, e que aí você vai ter certeza que ele está fixado, se está dobrado certinho, se não tem defeito. Depois vem para a máquina, vai passar a costura aqui. Você pode passar a costura do lado de cá. Se você for passar a costura aqui, você vai passar daqui até aqui e vem por aqui. Eu gosto de passar a costura do lado de cá. E vai rebater a base aqui. Aqui a gente vai pro ferro de passar, depois eu volto com a costura pronta para vocês e daí só falta colocar as mangas e fechar. Eu concluí o acabamento aqui da frente, o das costas, ficou tudo ok, aqui já está acabado. O que está faltando agora? As mangas. Vamos fazer assim, ó. Onde está a costura, pega a manga que foi cortada, marcada aqui com um piquezinho, onde está o meio, certo? Coloca na costura. Se você ficar inseguro para fazer, você pode alinhavar. Mas primeiro você prende assim com alfinete e tenta, que talvez você consiga sem alinhavar. Se não conseguir na primeira, você faça alinhavado e depois, as próximas vezes que você for fazer, você faz tentando fazer diretamente. Quando a manga é dessa reta, não precisa fazer o embebido, precisa embeber a manga. É só colocar que ela dá certinho. Aí você vai ver que aqui, ó, ela conclui aqui. Vai e passa um pezinho de máquina. Passou dos dois lados, dá o acabamento e aí fechou dos lados e faz a barra. Então, nós vamos lá para fazer essa parte aqui, das duas mangas. Fazemos essa parte das duas mangas, passando um pezinho de máquina aqui. E depois voltamos para fechar os lados. Colocou a manga, pregou a manga vai ficar assim. E aí, você vai, faz o acabamento todo na manga. E depois você faz costura lateral junto com a manga, né? Costura com costura, direito com direito, costura com costura aqui. E faz a união aqui do lado. Depois dessa fase, só faltam as barras. O lado de cá eu já fiz. Vamos mostrar aqui como é que fica. Largo, fechado aqui. E aqui o que nós vamos fazer? Depois de fecharmos lá o outro lado e acertarmos tudo, aí nós vamos aqui para fazer a barra. Acabou a barra aqui e a barra inferior aqui embaixo. Voltamos com o kimono. Quanto a este aqui, você vai emendar os dois, desta forma assim. Vai fazer emenda aqui, depois fecha ele do avesso e vira do direito. Vamos passar lá já para vocês verem. Mesmo que vocês não usem cinto, faça, porque às vezes não tem um cinto e ele no lugar. Então, para concluirmos aqui,
aqui, fechamos o lado, marcamos a barra com o ferro de passar, só passar a costura dos dois lados. Embaixo eu deixei uma diferença na barra só para vocês verem que dá para ser feito assim, que é mais fácil. O espaço é longo, às vezes a gente não tem prática, então você pode fazer assim, ó. Marca ali onde é para fazer a barra, dobra e passa com o ferro. Passou com o ferro assim. Aí você começa a medir e marcar aqui. Eu tenho um vídeo no canal que fala sobre a barra com gabarito, simples de fazer. Então esse aqui, só fazendo as barras e já está concluído. Eu volto aqui com vocês já com ele pronto. Ele é esse aqui, ó. Vamos colocar ele no manequim para vocês verem. Pronto a faixa, fechou a faixa do lado avesso, precisa virar, dar o acabamento. Vai no ferro que é mais fácil, coloca aqui, ó. Eu tô fazendo com uma agulha de cor, mas existem outras formas de fazer isso. Quando a agulha é grossa, como essa minha aqui, ó, ela facilita. Fecha aqui e vira ele ao contrário, que é mais fácil de fazer o acabamento aqui. Vai no ferro de passar e ele fica o cinto pronto. Então, vou fazer a barra e acabar o cinto e volto já com o kimono pronto. Cobrimos aqui o kimono. Então, eu quero que vocês observem o acabamento. Foi feito dessa forma e ele vai ficar assim. Ele fica folgado mesmo no corpo e é para ficar soltinho. E aqui no meio da faixa, que é para amarrar aqui no meio da cintura. E concluímos o kimono. Este acabamento, ele fica assim, aqui no decote. E o outro acabamento, que eu passei para vocês, ele fica desta forma aqui, como se fosse uma golinha. Não sei se fica bem visível, né, essas estampas, mas um é diferente do outro por isso, ó. E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para notificação, aquilo tudo que vocês já sabem. Não esqueçam que toda terça e toda quinta-feira teremos vídeo. Então, temos a terça-feira da conversa na próxima terça e quinta-feira sempre temos uma aula prática. Se vocês se interessam por costura e ainda não começaram a costurar, temos aqui na descrição do vídeo um link, curso Transformando Vidas com Costura. E eu espero vocês na terça-feira.